Casa Carvalho, uma história de sucesso e dedicação. 90 anos em que diferentes gerações se organizaram e se empenharam em fazer não apenas uma rede de lojas, mas a extensão do universo masculino e da elegância em todo o seu vestuário. Nossa história começa na década de 20, em uma Bauru em progresso que ampliava seus horizontes pelas linhas do trem. E é nesta primeira metade de década, no dia 30 de junho de 1924, que surge a primeira Casa Carvalho, iniciando esta jornada. Enéas Pinto de Carvalho, o fundador da primeira casa de moda masculina que carregou seu sobrenome, trouxe consigo e com a materialização de seu sonho, a afirmação de um comércio não apenas seu, mas que desenvolveria sua cidade e seria também a vida de seus filhos, netos e bisnetos. Os anos se passam e a Casa Carvalho vai se firmando cada vez mais como referência do bom gosto e primor na moda masculina. O espírito de liderança de seu fundador, Sr. Enéas Pinto Carvalho, fez com que o mesmo participasse da fundação da Associação Comercial de Bauru. Meu avô, Enéas Pinto de Carvalho, ele era um comerciante bastante arrojado. Em 43, ele tinha 2 lojas em Bauru, a Casa da Época e a Casa Carvalho. Infelizmente, ele faleceu nesse ano e eu nasci no ano seguinte, 1944. A Casa Carvalho, nessa época, era gerenciada pelos meus 2 tios, Piragibe e Itajaribe. Hoje, como todos sabem, a Casa Carvalho é uma referência na moda masculina em Bauru e na região. Está caminhando para os 100 anos e o que eu quero é externar o meu parabéns, o meu agradecimento por por esse depoimento e continue sempre assim, Cássio. Meus parabéns. O tempo passa, o Brasil se modifica com as políticas mais autoritárias e, posteriormente, com a redemocratização. Bauru se desenvolve dentro de seus limites e festeja com blocos carnavalescos que dos salões ganhavam também as ruas. Após o falecimento de Enéas Carvalho, seus filhos, Itacolomi e Jaguaribe, passaram a gerenciar a loja. Na mesma década, surge o Aeroclube e o Automóvel Clube. As edificações ganham atenção, assim como os setores culturais, esportivos, políticos e principalmente educacionais, transformando Bauru em uma referência estadual e nacional. A Casa Carvalho firma-se como uma empresa sólida que participa ativamente da vida da cidade, inovando com sua vitrine iluminada e seu pioneirismo em iluminação fluorescente, que fazia da Rua Batista de Carvalho um centro de encontro da cidade mais atrativo e moderno. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar e dar parabéns à Casa Carvalho pelos 90 anos de existência, o qual eu fiz parte durante 30 anos e que eu me orgulho muito, principalmente porque lá eu tive a oportunidade de casar e ter meus 3 filhos lá, sempre trabalhando. Um único lugar que eu trabalhei foi a Casa Carvalho e também depois de lá me deu muita experiência para me montar a minha própria loja, a Enéas Sport. Obrigado, Casa Carvalho. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Mais uma década se passa e os anos 60 chegam como festa de rojão movido a bossa nova e rock and roll. A Casa Carvalho comemora seus 40 anos na mesma década em que é inaugurado o Estádio Alfredo de Castilho, o Noroeste. Chega a década de 70, gente competente e visionária percebe a vocação cosmopolita de Bauru e assim surge uma avenida que corta a cidade para interligá-la.
a Avenida Nações Unidas e, posteriormente, o Parque Vitória Régia firmam-se como o espaço do lazer, do esporte urbano e da cultura de Bauru, como um dos mais belos cartões postais da cidade sem limites. A Casa Carvalho, já com 50 anos, engaja-se na Bauru que vai, cada vez mais, conquistando a posição de maior polo comercial da região e um dos mais importantes do estado de São Paulo. E o atual dirigente, Cássio Nunes Carvalho, começa sua trajetória de sucesso na casa masculina de sua família. Chegam então os anos 80. Bauru está mais desenvolvida e sua arquitetura se modifica com arranha-céus, que agora mostram à sua população um novo jeito de morar. Cássio Carvalho, juntamente com sua esposa, Maria Elídia, assumem definitivamente a direção da Casa Carvalho a partir de 2 de janeiro de 1985. Uma nova geração assume a responsabilidade de consolidar a Casa Carvalho como um marco no comércio bauruense. No final da década, o Bauru Shopping é inaugurado e na década seguinte, a tradicional Rua Batista de Carvalho segue a tendência dos grandes centros comerciais e vira o calçadão. A Casa Carvalho, acompanhando os novos tempos, começa a expandir-se e inaugura sua primeira filial no recém-inaugurado shopping. E o século XXI chega com novas ideias e aspirações. A Casa Carvalho, que completava 80 anos, presencia talentos artísticos bauruenses no cenário nacional, pois a Bauru, que até então havia se projetado como polo comercial, passa a ser um importante polo cultural, inaugurando em abril de 2000 o Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. A Casa Carvalho prepara-se para seus 90 anos, com Fábio Carvalho assumindo, ao lado dos pais, Cássio e Maria Elídia, os desígnios da empresa. A Casa Carvalho expande-se e inaugura filiais em Botucatu e Marília, ampliando seus negócios e fortalecendo-se como a referência no comércio da moda masculina na região, prezando sempre pela ética, honestidade, interesse, gentileza, educação, respeito pela hierarquia, vontade de aprender e se aprimorar sempre. A Casa Carvalho oferece tradição em vestuário masculino com qualidade, gerando bem-estar e conforto. Não é à toa que a Casa Carvalho é escolhida há 4 anos consecutivos uma das 3 maiores marcas de moda masculina do país pelo prêmio lojista All Shop. Bom, é um prazer como presidente da All Shop homenagear a Casa Carvalho, que completa 90 anos de história, 90 anos de vida. É a 4ª geração que está aí no comando. E para nós é uma alegria muito grande, porque poucas empresas conseguem se sustentar tanto tempo. Eu acho que passa a ser um exemplo para toda a comunidade varejista, que nós temos que divulgar um momento desse, um momento até de muita alegria e um momento que mostra que a empresa está bastante profissionalizada. Então essa homenagem vale como uma referência para o varejo brasileiro e parabéns aí a todos que fazem parte da família Carvalho. Pois é, Casa Carvalho é sinônimo de sucesso. E neste ano de 2014, essa história completa seus 90 anos, caminhando agora para seu centenário. Parabéns a todos os envolvidos, clientes e funcionários que participaram e participam deste sucesso visível que veste o homem ao longo do tempo, pois 90 anos são para poucos. Parabéns à Casa Carvalho.